Olá, jovem advocacia e sociedade geral, sociedade como um todo, interessados no debate. Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast da Jovem Advocacia, tratando sobre o 5º Constitucional e entrevistando os advogados, os pretendentes a assumir esse cargo tão importante previsto na nossa Constituição, no artigo 94. Hoje nós estamos com a presença da brilhantíssima doutora Patrícia Monte, que já tem uma carreira consolidadíssima na advocacia, é referência no direito, já tem aí mais de 10 anos de história, uma longa e árdua batalha em tribunais, em delegacia, em defensoria pública e que conhece muito bem a vivência da advocacia. Boa tarde, doutora. Olá, Jovem Advocacia, é prazer estar com vocês aqui nessa oportunidade da gente se apresentar, é um momento importantíssimo. Faço questão de me apresentar a toda a advocacia, né, para uma eleição tão importante quanto a eleição do 5º do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí na vaga da OAB Piauí. Então, sejam muito bem-vindos ao podcast, doutora, muito bem-vinda. A gente vai iniciar aqui, né, com algumas perguntas, né, vou poder iniciar aqui lhe fazendo os questionamentos. Nós, como advogados, temos bastante interesse, né, na atuação do novo ou da nova desembargadora do tribunal. Então, primeiramente, eu posso entrar com a questão da mulher, né? Eu, como mulher, jovem advogada, né, eu gostaria muito de ver uma representante feminina nos tribunais, uma desembargadora. Claro que a atuação que a gente prioriza é a técnica, mas eu sei que a senhora tem um grande histórico profissional, então eu começo com a pergunta que a senhora, como mulher advogada atuante, iria fazer por nós, advogados, nos representando toda a advocacia no tribunal. Janaína, como você começou com a pergunta em relação ao gênero, eu entendo que a perspectiva de gênero no Poder Judiciário é importantíssima. Eu já trabalho, eu sou 18 anos que eu tenho a atividade forense da advocacia, fora toda uma advocacia popular em favor de vulneráveis. E atualmente, há mais de 12 anos, minha atividade forense é junto às varas de família, né? Vendo mulheres sobrevivendo, fazendo carreira solo, com mais de 2, 3 filhos. Então, eu tenho conhecimento da resolução do CNJ, que institui o protocolo de gênero na Justiça na Justiça, no Poder Judiciário, né? Sim. E é muito importante, porque a perspectiva de gênero, e isso, claro, que quando a pessoa vem num lugar de fala, numa representante feminina, acaso a ser da vaga do Tribunal de Justiça, é importante que a gente tenha esse conhecimento, o lugar de fala, para, no momento de você conduzir uma audiência de uma mulher, entender por que uma mulher, mesmo num relacionamento tóxico, ela não consegue sair, a questão da dependência financeira, dependência emocional. Fora isso, o olhar humanizado geralmente da mulher, sim, a gente consegue ter mais empatia, penso eu, em diversos julgamentos, envolvendo, eu, por exemplo, que sou uma advogada popular na questão dos direitos humanos, né, principalmente população LGBT, que é a PN+, pessoas em situação de rua, além das pessoas com transtorno mental, essa experiência somado à sensibilidade feminina, eu acho importantíssimo para trazer uma justiça mais humana para o estado do Piauí. Muito obrigada, excelente. Entendo. Então a senhora está trazendo a visão prática de uma mulher que conhece a luta de outras mulheres. Eu acho isso importantíssimo. É uma pessoa que está trazendo uma luta e que conhece da prática a vivência e o sofrimento da mulher brasileira. Eu acredito que para a jovem advocacia, inclusive a jovem advocacia feminina, é de grande inspiração ver a senhora alcançando, né, a vaga do 5º, se assim for da vontade da advocacia, por ter uma mulher justamente que traga esse posicionamento, né? Inclusive, eu gostaria já de também trazer para a senhora uma outra indagação, um outro questionamento. Teve alguma situação na sua vida que a senhora olhou e falou, é aqui que eu levanto a minha bandeira, é aqui que eu estou no meu local de fala, é aqui que eu devo me posicionar como uma mulher defensora dos direitos das minorias?
É o seguinte, Luan, como eu já estou há 24 anos atendendo público vulnerável, eu não sei se você tem conhecimento, mas eu já passei 4 anos como técnica da Justiça Federal do Estado do Piauí, onde a gente atendia mulheres lavradoras, atrás do benefício de rurícola, né? Inclusive com contato à advocacia previdenciarista. Depois eu tive 4 anos como delegada de polícia e há 18 anos já como defensora pública. Então, eu tenho essa perspectiva da mulher em todas as versões que eu lhe digo assim, que me impactaram. Por exemplo, na Justiça Federal, a questão da mulher lavradora comprovar a sua condição, a conquista do salário de maternidade, né, da condição de rurícola. Na questão, sendo delegada de polícia, eu já recebi uma mulher, por exemplo, que tinha acabado de fugir de casa, que o rapaz tentou matá-la e ela segurou a faca, então ela chegou toda ensanguentada, você tem que ter a frieza de acolher e levar, né? E na questão, e ainda sendo delegada de polícia, eu fui a primeira delegada dos direitos humanos que, junto com a construção com os movimentos sociais feministas e LGBTQIA+, eu fui a primeira delegada de direitos humanos. E uma coisa que me emociona muito, eu posso falar dessas pautas, foi quando um pai rejeitou a filha dentro da delegacia e a mãe também, que ela disse que era lésbica, e não deixaram ela voltar dentro de casa. Então, isso impacta demais. E na questão das famílias, né, na atuação das varas de família, a quantidade de mães com filhos com deficiência intelectual, seja autismo ou outro tipo de doença neurológica, né, que não tem o seu dever de cuidado reconhecido. Então, por exemplo, ela chega na defensoria pública precisando de alimentos, né, e a justiça, o entendimento majoritário é que não pode se comprometer mais do que 30% da renda, né, do pai, do provedor com alimentos, e isso impacta muito na vida da mulher. Então, assim, quer dizer que a mulher pode gastar o que tem e o que não tem para dar subsistência para os filhos, inclusive todo o seu... não só a questão financeira, né, do que ela investe, como também o psicológico de cuidar só, né, já que os pais acham que fazem muito se pegam os filhos de 15 dias. Então, assim, já vivenciei muita situação de tristeza que nem a justiça dá conta disso, né? Eu entendo que uma justiça, para ser efetiva, a gente não pode só olhar o processo e julgar e analisar fatos e direitos. Então, minha perspectiva com essa minha experiência é que seja uma justiça também que não é só pela inércia do Poder Judiciário, mas pelo contrário, uma justiça protagonista para que articule, inclusive, políticas públicas para realmente ter um cenário de direitos das pessoas vulneráveis. Entendo. Eu gostei bastante da sua fala, doutora, porque a senhora está trazendo a questão humanitária para a pauta, em pauta. A senhora está trazendo uma bandeira que deveria ser levantada muito mais vezes por todos os profissionais, e aqui eu falo não só de advogados, mas também juízes, desembargadores, como o caso que a senhora quer, o cargo que a senhora almeja conseguir, de trazer essa bandeira humanitária para dentro do judiciário. Porque hoje a perspectiva que nós temos, e eu falo principalmente como jovem advogado, é nesse distanciamento do judiciário com as lutas sociais, as lutas que acontecem diariamente ali no dia a dia. Eu não estou falando de casos que vão à mídia, que são expostos, mas eu estou falando daquele cidadão, que vem de uma periferia, que vem de uma luta diferente, que precisa de um atendimento mais humanitário. Olha, a atividade forense que eu realizo, né, como defensora pública, a gente vê muito o que a justiça apenas numa visão de persecução penal para o pobre, né? E a gente precisa instalar uma justiça com a perspectiva de cidadania. Sim. Então, por exemplo, além dessa minha atividade forense, eu tenho 3 projetos de grande alcance social, que é como a advocacia popular, né, com a estrutura da defensoria, que é o quê? É o projeto Meu Nome e Meu Orgulho, que eu já atendi mais de 253 pessoas para fazer alteração de prenome e gênero, e tudo isso envolve toda uma questão de proposição e pedidos de normativas junto à Corregedoria Extrajudicial do Tribunal para viabilizar os direitos, né? Inclusive, esse projeto eu já apresentei na Secretaria Nacional com a Samla Ratti, que é a secretária nacional dos direitos LGBTQIA+.
O outro projeto é a Defensoria Pop Rua, que eu executo há mais de 7 anos, bem anterior do que a política da pessoa em situação de rua, que veio pelas resoluções do CNJ, que obriga que os tribunais façam 2 vezes ao ano atendimento itinerante às pessoas em situação de rua, ou seja, há 7 anos, e hoje eu já participo como coordenadora e inclusive integrante dos comitês Pop Rua Jude nacional e estadual, né? Fora isso, em relação ao projeto Mente Cidadã, que é o do meu coração, que são, aliás, todos são, mas assim, o Mente Cidadã são as pessoas com deficiência psicossocial. O que é a deficiência psicossocial? É aquelas que veem o adoecimento em razão das condições socioeconômicas precárias. Esse processo eu já atendi por ele, nós, com toda a equipe, mais de 1.500 pessoas com transtorno mental e seus familiares, né? Reforçando e a articulação. Aliás, todos os 3 projetos envolvem uma articulação interinstitucional de órgãos municipais, estaduais e federais, como prevê as políticas que atendem a população vulnerável. Porque o tamanho da vulnerabilidade é tão grande que se as políticas em todos os cenários não se integrarem, é impossível você realmente trazer melhoria na vida dessas pessoas. Doutora, aproveitando essa questão, esse cenário, né? Mais humanista e tudo mais, Sim. dentro do papel do desembargador, a senhora vai ter um poder de gestão, Sim. né, do seu gabinete. Sim. Como seria essa gestão? Como a senhora usaria Sim. desse, vou usar, privilégio, né, para poder gerir as demandas do seu gabinete e prol também de toda a sociedade como um todo, mas também essas pessoas que precisam, né, se olhar mais humano. Sim. Janara, é o seguinte, o desembargador hoje, ele tem não só a função de gestão do seu próprio gabinete, mas, periodicamente, ele pode chegar a presidente do Tribunal de Justiça, como também vice-presidente. Todos esses 3 cargos, principalmente presidente e vice-presidente, envolvem uma questão de gestão muito grande, inclusive de orçamento público, né? Então, assim, o que eu penso é o seguinte, é investir, é promover, né, a discussão e as reflexões dentro do próprio Tribunal de Justiça, onde esse orçamento deve ser empregado. Por exemplo, até hoje, no interior, os advogados e defensores públicos se queixam das faltas das equipes multidisciplinares, né? Dependendo de assistência social de prefeitura e por aí vai. Além disso, hoje eu acho que a gente tem que equacionar alguns recursos. Onde é que a gente está precisando investir agora? É mais na segunda instância? É mais na primeira e segunda? O que é que o pessoal tem reclamado? Assim, porque eu gosto de fazer um diálogo participativo. Então, na caminhada que eu já estou fazendo com alguns advogadas, o que é que elas estão me relatando? A chave de busca na jurisprudência do Estado do Piauí é ineficiente. Nós precisamos ter a cultura de começar os incidentes de uniformização de jurisprudência, porque o desembargador, ele é uma das... enfim, os desembargadores e juízes, né? Eles são legitimados a fazer isso, né? Além disso, a gente tem toda assim, porque minhas propostas eu penso em trazer pelo menos 5 eixos, né? Eu prefiro trabalhar com propostas que eu possa trabalhar do que muitas e não articular. Então, uma dessas é não só a questão de equacionar essa questão desses orçamentos, a questão de voltar a usar os olhos para os centros de assistência multidisciplinar, que é investir muito em mediações e soluções de conflito, inclusive botando mais gás, vamos dizer assim, para as câmaras de mediação, inclusive no 2º grau. Outra coisa que eu acho essencial como pauta das pessoas com deficiência, né, que é onde eu me enquadro e gosto, a questão de plataformas de inteligência artificial assistivas para o advogado com deficiência operar o PJE, né? Hoje a gente tem plataformas que você dá comandos de voz e tudo. Então, assim, tudo isso é a sensibilidade que eu trago, não só como na condição de mulher, mas de vivência, atendendo grupos vulneráveis há quase 24 anos, né? E é isso, Janete. Perfeito, doutora. Obrigada. É exatamente esse o diferencial que nós, advogados e jovens advogados, gostaríamos de ver
no quinto, concorrendo do quinto. É justamente trazer esse pensamento humanitário, mas também moderno. É um pensamento de introduzir a inteligência artificial no cotidiano dos procedimentos, é também de educar a própria secretaria, o próprio gerir de fato, educando de forma social, de forma a conscientizar o servidor, todas as peças, a todas as pessoas que trabalham ali naquela engrenagem da justiça, de como funciona o sistema, mas não apenas do lado judicial, não apenas do lado legal, mas também trazendo o que a senhora conhece de vivência e de, claro, também uma visão jovem, moderna do judiciário brasileiro. Eu queria dizer, Luan, que assim, eu já participei de gestão pública, né? Quando eu fui chefe de gabinete da doutora Eudete Evangelista, foi a gente que implementou a autonomia financeira, né? Junto com a equipe dela. Então, assim, eu tenho uma noção do que é orçamento, eu tenho noção do que é a repartição das receitas, né? Para cada tipo de rubrica. E acho isso importantíssimo. E em relação à advocacia, né, seja jovem e seja a advocacia mais madura, que a gente tem que também, né, que lembrar que nós temos advogados da terceira idade, é que a gente adequa o serviço do Poder Judiciário, inclusive também com essas inovações tecnológicas, não deixando o advogado idoso de fora, de uma forma que todos participem do processo, né? Agora, assim, como resultado, assim, mudando de assunto, né, que eu acho muito importante, é que a advocacia se sinta protagonista desse processo, né? O processo do quinto é importantíssimo, ele foi criado e instituído na Constituição de 1934, no início da redemocratização do país, né? A Defensoria Pública ela veio como a advocacia popular que foi instituída para defender as prerrogativas de quem está como vulnerável, né? Então, assim, a advocacia ela não pode se sentir desesperançada, né, em relação a algum tipo de questionamento. Pelo contrário, o Poder Judiciário tinha uma visão antiga, que eu acho retrógrada, da inércia, mas o advogado é sempre de luta. Então, se ele está inconformado com o atual cenário, seja em relação à política de ordem, política federal, estadual ou municipal, ele não pode abrir, porque ele vai estar abrindo da própria missão da advocacia, que é lutar por direitos, né? Então, assim, é muito importante que podcasts como esse, principalmente voltado para a jovem advocacia, explique o que é o processo do quinto, né? Explique a importância de participar para evitar grandes abstenções, para que realmente depois ele não só reclame, né, da estrutura do Poder Judiciário, porque ele pelo menos ele tem que se sentir legitimado a reclamar, porque se ele é omisso e não vai participar, né? Então, assim, é muito importante esse protagonismo que a APAC está fazendo, né? Hoje é o segundo podcast, mas é muito interessante que futuramente, passar desses primeiros episódios, a APAC volte, né? Sempre incentivando a mostrar os jovens advogados, os médios e os idosos a se sentirem no processo. O processo é da advocacia, né? É o nosso objetivo. A gente vem mostrando, né? Não é algo tão recente, a APAC já tem uma história. Sim. De a gente incluir os advogados. Eu falo advogados em geral, né? A advocacia em especial me faz pertencente, porque eu sou jovem advogada, mas existe toda a gama de advocacia que precisa ser assistida. E a gente convida, a gente sempre está fazendo eventos, a gente está fazendo, por exemplo, esse podcast é muito importante, porque principalmente a jovem advocacia não conhece como funciona a engrenagem da OAB, por exemplo, das instituições, qual é a importância. E entrando nesse quesito, a senhora poderia aqui falar para todos, né, qual a importância do quinto, como ele funciona, pode ser até de forma breve, mas que possa explicar mais ou menos essa engrenagem. Com certeza, é importantíssimo, né? Obrigada aí pela pergunta, Janaína. O que é que acontece? O quinto constitucional é um anseio exatamente dessa redemocratização, em que você permite tirar pessoas da sociedade, o advogado na sociedade, e venha trazer áreas novos para dentro do Poder Judiciário, que é uma estrutura eminentemente estatal. Então, você leva a voz da advocacia. Então, como é que ela se processa? A primeira fase, né, finalmente a atual gestão trouxe de volta a escolha direta dos advogados, todos participando do processo. Dos candidatos que estão inscritos, a escolha reduzirá a 12 candidatos. O Conselho Estadual
da advocacia reduzirá a 6, cuja lista irá para o Tribunal de Justiça, que reduz para 3, e desses 3 o governador escolherá uma pessoa. E a gente espera que... o que eu espero da advocacia como candidata? Que analise os currículos de todos nós que nos propusemos a participar disso, a importância do que vai ser para o futuro e realmente uma pessoa que tenha essa experiência e sensibilidade, que dependendo do perfil que você quer, porque o que o Luan quer pode ser que não seja o que você quer, vamos supor, né? Mas que possa contemplar, por isso que sempre se fala da experiência da pessoa para a vaga, né, do Tribunal de Justiça. Outra coisa que é muito importante, que eu entendo muito importante, é ele saber que essa pessoa ficará décadas. Sim. Não é? E assim, talvez não tenha tão cedo outra oportunidade de quinto, e impacta em todas as vidas de vocês, jovens advogados. É um voto de confiança muito grande. Sim, é um voto de advocacia. Então, assim, o que eu espero é que vocês, toda a jovem advocacia, a jovem, a média e a idosa, realmente escolha, né, a pessoa de acordo com o que ela se propõe. Por isso é importantíssimo esse espaço que cada um de nós podemos vir. Quero agradecer não só a oportunidade de me apresentar, como os demais candidatos que estão concorrendo comigo, porque não é um processo fácil, né? Uma eleição dessa exige uma maturidade, um um quociente emocional grande. Sim, também, né? Então, mas isso faz parte do processo, parte do amadurecimento. E acho que toda a sociedade, né, como ela falou, não só a advocacia, mas toda a sociedade vai ser impactada com essa escolha. Sim. Então, assim, eu queria agradecer a todos os colegas candidatos que se propõem a fazer essa caminhada. É um ato de coragem, né? É um ato de coragem, é um ato de resistência, de luta, porque todos que estão se candidatando têm sua perspectiva e sua visão de justiça, querem seu espaço na sociedade. Então, assim, os 20 candidatos que sobraram, né, tinha alguns que indeferidos, ou outros que não deram, mas os 20 que sobraram, eu quero agradecer, como sociedade civil também, essas pessoas que puseram o nome para a advocacia nessa política do quinto, nessa vaga do quinto. Certo. São pessoas assim como a senhora, que trazem uma trajetória muito longa, uma trajetória árdua na advocacia. Sim. E estar em um ambiente como esse, num podcast, onde nós podemos aproximar a jovem advocacia. E eu falo a jovem advocacia porque é a que mais busca, na verdade, conhecimento nesse momento para poder conhecer. Porque eu acredito que para muitos jovens advogados essa é a primeira eleição a quinto constitucional. Então muitos estão perdidos. Estão muito tão perdidos em relação a isso. Eu já falei com advogadas e advogados jovens que eles não sabem sequer o que é o quinto, né? É importante de ver que eu acho que a previsão, se eu não me engano, está no artigo 94 da Constituição. Né? É importante saber como se processa. É importante lembrar também que só votará aqueles candidatos adimplentes, e é importante que a OAB do Estado do Piauí, ela oportunizou o refis com o parcelamento das anuidades. É importante também que se fale que a eleição vai ser preferencialmente digital, então a importância da pessoa ter um token para votar, né? Então, sim, tudo isso, acho que após a comissão estar elaborando os editais seguintes, né, os regulamentos, com certeza a OAB vai protagonizar essas informações, mas é bom que elas já sejam repassadas para que todo mundo já vá se preparar, né? Porque acho que, se não me engano, acho que no edital ficou fixado o prazo de 20, de que vão poder votar aqueles que estão adimplentes até 20 dias antes da eleição. Sim. Então, é bom que as pessoas... O refis, ele é até dia 31 de agosto. Pois é. Então, assim, é muito importante que todos, né, busquem isso se realmente quiserem participar ativamente dessa escolha direta. Okay. Posso só fechar dizendo uma coisa? Sim, sim. Eu tenho 4 pós-graduações, né, uma em gestão de políticas públicas e segurança pública, quando era delegada de polícia, uma especialização em direito empresarial, cuja dissertação foi sobre contratos e juros, outra pós-graduação em filosofia e direitos humanos, outra em mediação e solução de conflitos, e estou encerrando o meu mestrado, estou com 1 ano e meio terminando o mestrado na Universidade Federal do Piauí, onde eu trato sobre o consentimento médico informado da pessoa com transtorno mental, que é áreas cíveis, né, que tem tudo a ver com a PAC. Né?
Perfeito. E é isso, Luan, Janaína, muito obrigada por estar aqui com vocês, muito obrigada aos ouvintes, né, do YouTube, né, sobre esse importante episódio para a Jovem Advocacia, e que mesmo passada a eleição estamos à disposição para outras discussões sobre diversos temas. A gente agradece profundamente, né, a sua disponibilidade, ter vindo aqui, expor suas ideias, né, expor o que você pensa, a gente precisava lhe conhecer melhor, assim como os outros candidatos também terão a oportunidade, né, como já tiveram. Agradeço o meu companheiro aqui também. A gente está aqui sempre atento aos anseios da advocacia em geral, também da nossa jovem advocacia, né? Muito importante para a gente agradece a todos que estão acompanhando e vamos para os próximos entrevistados, né? É isso. Obrigado, doutora Patrícia. Obrigado, doutora Janaína. Eu acho que foi de grande aprendizado conhecermos quem é a doutora Patrícia Monte. Eu estou agradecido e feliz em conhecer mais ainda a senhora, né, como profissional, como militante, e que carrega essa batalha nas costas. Luan, não sei se a gente pode, mas esses meus projetos e um pouco do meu currículo tá no meu Instagram, Patrícia Monte Feitosa, tá? E o meu e-mail pessoal é pfmfeitosa@uol.com.br, e que eu gostaria de que algum jovem advogado ou outros advogados, seniors, mandassem alguma dica de proposta, porque eu estou compilando as propostas e queria muita participação de vocês para essa escuta bem atenta. Perfeito. Perfeito, Obrigada. doutora. Então fica aí para os nossos advogados.